Gratuitas de aumentar as chances de aprender alemão em 6 meses. Esse conhecimento que eu vou trazer para vocês aqui hoje realmente é muito importante para acelerar o aprendizado. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili e eu ajudo brasileiros a aprender alemão em 6 meses e se tornarem independentes para resolverem as coisas do dia a dia sem precisar de uma outra pessoa num país que fala alemão, seja Alemanha, Áustria ou Suíça. Fala pessoal, beleza? Tô reiniciando a live aqui pela 4ª vez, eu acho que agora tá funcionando, não tá? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Então, continuando aqui, a gente se encontra toda segunda, às 16 horas no horário da Alemanha, para conversar de temas extremamente importantes em relação ao aprendizado de alemão. E hoje, como eu falei, a gente vai abordar 5 formas gratuitas, ou seja, sem tirar um tostão do bolso, 5 formas gratuitas de você realmente aumentar as chances de falar alemão em 6 meses. Essas 5 formas gratuitas eu continuo utilizando porque, obviamente, a gente nunca para de aprender e eu vou trazer para vocês aqui muitas informações importantes. Aprender alemão em 6 meses realmente é possível se você aplicar as técnicas e estratégias corretas no processo de aprendizado. Se eu soubesse disso quando eu estava no começo, as coisas teriam sido muito diferentes e eu teria muito mais confiança na hora de me comunicar em alemão. A notícia boa é que eu consigo trazer isso para os meus alunos hoje em dia e para vocês eu consigo trazer aqui de forma compilada algumas informações bem importantes. O conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, essas 5 formas gratuitas realmente de desenvolver o alemão, os cursos tradicionais não abordam esse tema porque isso realmente não é de interesse deles, não é interesse deles que vocês aprendam alemão mais rápido, porque isso faria eles perderem mensalidades, beleza? Então, é muito importante vocês separarem caneta e papel, porque vai ter muita informação aqui importante para vocês anotarem e vai ter muito ponto cego também. Ponto cego é aquilo que você simplesmente nem sabe que existe. Então, eu vou fazer indicações aqui de sites, de ferramentas que vocês sequer sabem que existem. Então, separe aí caneta e papel, porque vai ser muito importante para vocês, beleza? Tem gente que tem o objetivo de falar alemão em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tinha a crença realmente de que eu ia demorar bastante para falar alemão, porque alemão é um idioma desafiador. Mas é possível você aplicar estratégias para acelerar o aprendizado e eu tô aqui para ajudar vocês em relação a isso, beleza? Então, olha só, fica até o final, caneta e papel, como eu falei para vocês, porque agora a gente vai para a primeira forma gratuita de aumentar a chance de você falar alemão em 6 meses. Vou compartilhar a tela com vocês, porque a gente vai começar agora. Ó, primeira forma gratuita de aumentar a chance de falar alemão em 6 meses é realmente desenvolver a pronúncia. Desenvolver a pronúncia é muito importante e eu tenho aí 3 ferramentas para indicar para vocês. Então, a primeira ferramenta que eu vou indicar para vocês é o forvo.com. Essa ferramenta é extremamente importante, por quê? Porque nesse site aí, tem um aplicativo também, mas nesse site você consegue ouvir a pronúncia falada por nativos, então são pessoas reais que estão pronunciando as palavras. Você pode pesquisar verbos conjugados. Então qual a diferença de você pesquisar uma palavra no Forvo para pesquisar uma palavra no dicionário, por exemplo? Supondo que você está estudando o verbo fahren. O verbo fahren, que é dirigir ou ir com um meio de transporte. Então você está pesquisando o verbo fahren. Aí você vai no dicionário e consegue até ouvir a pronúncia desse verbo no infinitivo, né? Que é o verbo quando você não conjugou ainda. Então, fahren, você vai no dicionário, pesquisa a pronúncia e você consegue ouvir lá uma pronúncia computadorizada. Só que você pensa, cara, na conjugação pro du aqui, a pronúncia é diferente. Não é fahren. Eu tô vendo aqui que tem umlaut, né? Tem a umlaut, e realmente a pronúncia deve ser diferente. Só que o dicionário não vai te mostrar a pronúncia do verbo conjugado. E aí o que você vai fazer? Você vai para o Google Tradutor. O problema do Google Tradutor é que a pronúncia é robotizada. E aí não é uma pronúncia real. Não vai te ajudar de alguma forma? Vai, mas não vai ser uma coisa fidedigna. Então eu indico você utilizar o site forvo.com, porque você consegue consultar a pronúncia de verbo conjugado, você consegue consultar a pronúncia de sobrenomes alemães, de marcas alemãs. Então, forvo.com é um site que tem que fazer parte da sua rotina de estudo. Você tem que pesquisar bastante a questão de pronúncia, porque se você tem uma boa pronúncia, os alemães vão te entender melhor e você vai entendê-los melhor também. Então, primeira indicação, forvo.com.
Segunda indicação, duden.de, é o segundo site que está aí. Fala em português mesmo, duden.de. Que site é esse aí? Sabe o Aurélio que a gente tem em português? O dicionário Aurélio e tudo mais, que tem um nome lá no Brasil? Da mesma forma é o Duden aqui na Alemanha. Então Duden, obviamente tem dicionário, tem gramática, enfim, eles oferecem vários serviços, mas tem o site deles, que é realmente um dicionário online, e esse site é um dicionário de alemão para alemão. Então normalmente o nativo usa bastante esse site aí, duden.de. E você, quando está no nível melhor de alemão, você realmente vai utilizar esse site aí para ler ali o conceito de algum verbo, de alguma palavra, né? Porque ele realmente traz o conceito daquela palavra e vai dar exemplos de utilização daquela palavra. No duden.de você pode consultar a sílaba tônica da palavra. Porque imagine só, se for no Forvo, digitou a palavra, você vai ouvir a pronúncia. No Forvo também tem a sílaba tônica, só que eles colocam de uma maneira um pouquinho mais complexa isso aí. Já no Duden, você vai ver a sílaba tônica e vai ter um pontinho assim, ó, embaixo da letra, ou um tracinho ou um pontinho embaixo da letra ou das letras, né, que realmente você tem que dar ênfase. Eu vou mostrar na tela para vocês daqui a pouco. Então, Duden, você pode consultar a sílaba tônica. Pode consultar também a pronúncia da palavra, mas como eu falei, como é um dicionário, não vai ter a pronúncia de conjugações, por exemplo. Vai ter a pronúncia da palavra ali na sua forma original. Então, eu uso o Duden bastante para pesquisar ali o sentido de uma palavra, mas também para olhar qual é a sílaba tônica aqui dessa palavra. Eu vou no Duden e olho isso. No Forvo eu vou olhar, vou ouvir, para ter acesso à pronúncia sendo falada por um nativo de alemão, beleza? E a terceira opção é uma função do Google que você pode também consultar a separação silábica. Então, separação silábica você pode consultar também no duden.de, só que tem uma função do Google que você também pode consultar a separação silábica e aparece de uma maneira bem interessante. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso, beleza? Então, olha só, uma forma gratuita de você realmente desenvolver a pronúncia, primeiro site, forvo.com, segundo site, duden.de, e a terceira possibilidade é uma função do Google que provavelmente vocês não sabem e eu vou mostrar na tela aqui para vocês. Então, Forvo, como é que fica a questão do Forvo? Vamos lá. Ó, o que é que eu recomendo em relação ao Forvo? Vocês vão no Google, vocês vão digitar a palavra que vocês querem saber a pronúncia e do lado vocês vão colocar Forvo igual tá na tela aí, ó. Dá uma olhadinha na tela. Por exemplo, a pronúncia dessa palavra aí, ó, que é o verbo lembrar em alemão. Então, erinnern. Erinnern, né? Erinnern. A sílaba tônica fica em cima da letra I e você vai falar, soletrar não, vai pronunciar primeiro as duas primeiras letras. Fica erinnern, beleza? Então, se vocês realmente, estou com dúvida em relação à pronúncia dessa palavra, vai no Google, digita a palavra e coloca do lado Forvo. E aí, vocês vão clicar aí na primeira opção que aparecer, beleza? Tem um aplicativo também, mas eu percebo que o aplicativo, às vezes, você vai buscar direto no aplicativo, ele fala que a palavra não tem. Aí, quando você vai no Google e digita a palavra e digita Forvo, aí o Google vai e te mostra, e aí vai ter lá no banco de dados desse site, forvo.com, beleza? Então, anotem, por favor, porque isso é muito importante, não só o site, forvo.com, mas também essa dica que eu passei para vocês de como pesquisar. Se vocês forem no aplicativo ou direto no site e realmente não encontrar, pode ser só uma questão de problema na busca do site. Aí vocês vão no Google, digita a palavra, do lado digita Forvo, e aí vocês vão encontrar, beleza? Então, primeiro site é esse aí. Lembrando que esse site é muito bom porque você vai ouvir a pronúncia sendo feita por um nativo, uma pessoa real mesmo, que contribui com esse site aí. E a outra vantagem é que você pode consultar verbo conjugado, você pode consultar sobrenome alemão, você pode consultar marcas alemãs, então isso é muito, muito, muito bom. Beleza? Próxima tela. Ó, outra forma de você estudar a pronúncia. Você vai no Duden, você vai no site dele, tem aplicativo também e tudo mais. Eu gosto muito de consultar o site. Então você vai lá no site, por exemplo, e vai pesquisar a sílaba tônica, né, que é onde você vai dar ênfase. Então você vai no duden.de, digita lá o verbo, estou dando exemplo desse verbo lembrar, então é a erinnern. E aí, vocês estão vendo embaixo aí, ó, onde está escrito betonum. Betonum significa ênfase, né? Betonum, e tem a palavra, e tem um verbo, e tem um pontinho embaixo da letra I. Tá dando para vocês verem? Um pontinho debaixo da letra I.
Esse pontinho aí tá mostrando pra gente onde fica a sílaba tônica, onde é a sílaba tônica. Então fica em cima da letra I. É a inan. É a inan. Beleza? E esse site é muito bom porque eles vão mostrar a sílaba tônica de várias palavras, verbos e palavras. É a inan. É a inan. Beleza? Normalmente, quando você conjuga o verbo e tudo mais, a sílaba tônica continua no mesmo lugar. Claro que isso não é uma regra absoluta, às vezes tem uma diferença, mas via de regra é isso que vai acontecer, então vai ajudar do mesmo jeito. E aí, a terceira opção agora? A terceira opção que eu falei para vocês é essa aqui, ó. É uma função um pouco desconhecida do Google, né? Mas como é que vocês vão ter acesso a isso no Google? Vocês vão digitar a palavra que vocês querem ouvir a pronúncia e vocês vão digitar do lado dela essa palavra alemã aí, ó. Aussprache. Aussprache significa pronúncia, então digita a palavra que vocês querem consultar a pronúncia no Google mesmo e do lado vocês vão digitar a pronúncia, só que em alemão, obviamente. Então, é a Ihnen, aí coloca do lado Aussprache, que significa pronúncia. Então, é como se vocês estivessem colocando assim, lembrar, pronúncia, né? Qual a pronúncia da palavra lembrar em alemão? E aí o Google vai mostrar para vocês aí, ó. Tá vendo aí embaixo aí, ó, como é que o Google já mostra? Ele já mostra direto. Ele não abre uma página específica, um site específico. Realmente é uma pesquisa que você faz no Google, ele já mostra ali já direto a pronúncia da palavra. Você tem a opção de ouvir mais lentamente também, ó, langsamer, que é mais lento. Você marca aquela opção para ouvir mais lentamente. É uma pronúncia computadorizada, mas eu achei bem legal porque mostra bem direitinho a separação silábica. Olha a separação das sílabas aí em relação a esse verbo, né, realmente lembrar em alemão. É a Ihnen, é a Ihnen, é a Ihnen. Lembrando que onde está a sílaba tônica, eles colocaram em negrito. Isso eu achei bem legal também. Beleza? Então, vocês estão acompanhando o raciocínio, estão fazendo as anotações, isso é realmente muito, muito importante. Vou beber uma aguinha aqui. Beleza, gente? Então, realmente, isso é muito, muito importante. Passei para vocês até agora 3 ferramentas, 3 sites maravilhosos para vocês desenvolverem a pronúncia. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, uma frase de exemplo aqui, ó. Vamos agora aprender uma frase alemã. Frase alemã. Eine deutliche Aussprache ist wichtig, damit ich schneller Deutsch lerne. Quem que pode falar pra gente aí qual é a tradução dessa frase aí? Qual é a tradução dessa frase? O que é que significa essa frase alemã? Realmente vocês podem colocar aí que eu vou ajudar vocês, eu vou corrigir se tiver algum erro, sem medo, só colocar aí. O que é que significa essa frase aí? Eine deutliche Aussprache ist wichtig, damit ich schneller Deutsch lerne. Qual é o sentido dessa frase? Quem que pode colocar pra gente aí? Sem medo, sem receio. Estamos aqui para aprender. E aí? Qual é o sentido dessa frase? Bora, meu amigo, como é que você tá? Jogando duro nas aulas aí? E aí, gente, qual é o sentido dessa frase aí? Maravilha! Qual o sentido da frase? Mesmo se vocês não souberem, tentem pelo menos. Tentem. Tentem mais ou menos. Aliás, tentem da melhor forma possível, mas mesmo que saia mais ou menos, coloquem alguma coisa aí. Qual o sentido dessa frase? Sim, acabei de fazer uma aula agora. Muito bom. Pronto. A Aparecida respondeu: uma boa pronúncia é importante. Com isso posso falar mais rápido. Gostei. Dá pra gente mudar algumas coisinhas aí, mas obrigado pela contribuição. Tem mais alguém que pode escrever aí qual é o sentido dessa frase? Eine deutliche Aussprache ist wichtig, damit ich schneller Deutsch lerne. Qual é o sentido dessa frase?
Qual o sentido dessa frase? Tem mais alguém que quer contribuir? Lembrando, gente, que quanto mais vocês interagem, mais vocês vão aprender. Porque vocês vão, obviamente, colocar o cérebro para funcionar, vão escrever aí. E aí eu vou corrigindo, beleza? Gisele, uma pronúncia clara é importante. Com isso, aprenda alemão mais rápido. Bem legal, muito bom. Realmente, esse foi o sentido que eu quis dar mesmo de... Usando a palavra deutlich, né? Que é uma pronúncia mais clara. Então, uma pronúncia clara é importante. Para que... Gente, a palavra damit significa para quê? Damit. Damit. Para quê? Para que eu aprenda alemão mais rápido. Então, vamos lá então, falar sobre essa frase aí. Deixa eu repetir ela para vocês. Eine deutliche Aussprache ist wichtig, damit ich schneller Deutsch lerne. Ou seja, uma pronúncia clara é importante para que eu aprenda alemão mais rápido. Realmente, isso é crucial. Por quê? Se você, principalmente no início, foca bastante em fonética, isso vai te ajudar absurdamente. Absurdamente. Quando você está na rua, as pessoas estão se comunicando com placas ou elas estão realmente falando? Ninguém está com placa na rua se comunicando através de placa, né? As pessoas estão se comunicando através da voz. Ou seja, você precisa decodificar ou entender esses signos sonoros. Obviamente, existem técnicas que você consegue aplicar, existe um estudo de pronúncia, de fonética, que você realmente consegue efetuar para desenvolver sua pronúncia em alemão. Isso existe. Isso é muito importante que você faça. Como é que aconteceu comigo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou músico, né? Eu canto, toco violão e tudo mais já há muitos e muitos anos. E aí eu sempre tive um ouvido, por causa da música, que eu tinha que aprender música de ouvido, né? Ouvir a música e aprender os acordes lá, se era dó, dó menor, o que fosse. E aí eu percebi que quando eu ia cantar em inglês ou ia cantar em outro idioma, eu percebia que eu ficava prestando atenção em como a pessoa pronunciava aquela palavra, ou aquela sílaba e tudo mais, e eu comecei a perceber padrões. Antes mesmo de estudar fonética em inglês, eu percebia padrões se repetindo, sabe? Com alemão foi a mesma coisa. Eu falei, cara, eu sempre fui viciado em pronúncia, assim, né? Em ter uma pronúncia muito boa. Não sotaque, né? Existe uma diferença entre sotaque e pronúncia. Você consegue estudar a pronúncia e mandar muito bem na pronúncia. Tem uma pronúncia clara, na qual os alemães vão te entender muito bem e vocês vão entender o alemão muito bem. Sotaque é uma outra coisa. Sotaque é quando você realmente tenta imitar a melodia do alemão. É como ele realmente cria a entonação numa frase específica, ou enfim, nas frases que ele utiliza. Então há uma diferença entre sotaque e pronúncia. O mais importante é focar na pronúncia. Não que você não pode estudar o sotaque, você pode estudar o sotaque também. Mas é mais interessante focar em ter uma pronúncia limpa, porque o sotaque de brasileiro que você tem, principalmente se você já é adulto e mudou para a Alemanha, para a Áustria ou para a Suíça, adulto, é mais difícil você realmente perder o sotaque de brasileiro. Só que a notícia boa é que você consegue ter uma pronúncia excelente se você estudar a pronúncia, beleza? Então, eu viciei bastante nessa questão de pronúncia, de tentar entender os signos sonoros. Aí eu fui estudar a pronúncia também de uma forma assim oficial, né? Comprar livros com esse tema e etc. E eu também namorei com uma alemã por muitos anos. Então realmente eu ficava assim, olhando para a boca dela o tempo inteiro. Era até engraçado, a gente ria bastante. Porque ela falou, cara, eu nunca encontrei alguém que fica, enquanto eu tô conversando, eu fico olhando para minha boca e mapeando tudo que eu tô falando. É real, porque eu era muito curioso para tentar entender cada detalhe da fonética alemã, e eu ficava sempre escrevendo. E o mais interessante é o seguinte, o curso de pronúncia que eu comprei, realmente foi um curso oficial, e mostrando a pronúncia de uma forma oficial, inclusive aquela notação oficial de pronúncia, né? Não sei se vocês já viram isso em dicionários. Só que quando eu sou brasileiro, então eu estou ouvindo alguém falar em alemão. Aí eu pegava a palavra alemã como ela é escrita, via como o alemão estava falando, só que eu escrevia em português. Entende? Por exemplo, a palavra Urlaub, que é férias. Então, olha a escrita da palavra. Deixa eu colocar aqui na caixa de comentários. Ó. Beleza, então olha só como a palavra alemã é escrita. Acabei de digitar para vocês aí, ó. Urlaub. Aí, beleza, eu olhava para a palavra escrita e pensava,
Cara, se for um brasileiro aqui que nunca teve acesso ao alemão, ele não vai pronunciar como o alemão está pronunciando. Se um brasileiro for ler isso aí, que estiver aprendendo alemão, a depender de onde ele é no Brasil, se ele for da minha região, ele vai falar Urlaub. Urlaub. Tá certo falar Urlaub? Não. O alemão não fala assim. Então eu pegava, essa minha ex-namorada, por exemplo, ela falava Urlaub. Aí eu olhava, vem cá, a sílaba tônica aí é a primeira? Ela é. Também consultava no Duden e tudo mais, né? A sílaba tônica é a primeira, beleza. Cara, esse R aí tá fazendo com som de A, ó. Ua. Por que esse R tem som de A? E aí a regra, hoje em dia, obviamente, eu sei. Na época eu não sabia, então eu ia tentar entender por que esse R tem som de A. É porque R, no final de palavras e antes de consoantes, via de regra tem som de A em boa parte da Alemanha. Então, Ua. Depois, Lau fica igual ao português. Lau. Só que o final, a letra B, tá com som de P. Urlaub. Aí eu pensava, por que essa letra B tá com som de P de pato? Será que tem regra para isso? Pesquisava e tudo mais. Tem regra para isso. Letra B no final de palavras e antes de consoantes, via de regra tem som de P de pato. Então a palavra, o som é Urlaub. Aí o que é que eu escrevia no meu caderno? Assim, ó. Claro que eu colocava aspas para poder não dar vacilo de achar que a escrita da palavra é assim e tudo mais. Então, deixa eu procurar as aspas aqui. Aqui, beleza. Aí eu escrevia assim, ó. Urlaub. Colocava assim, ó. Entre aspas. Urlaub. Porque a pronúncia é assim. Urlaub. E colocava um tracinho embaixo de ua ali. Para saber que realmente é sílaba tônica. Então, obviamente, isso foi muito cansativo, né? Porque demorou anos para eu mapear centenas, milhares e milhares de palavras, estudar isso tudo. Foi um processo muito cansativo. Hoje em dia, tenho a vantagem de trazer isso de forma compilada para os meus alunos e para vocês consigo trazer algumas regras aqui também. Beleza? Então, realmente, se você viciar em fonética, vai te ajudar bastante. Porque, olha só, vou fazer um paralelo aqui com a sua mentalidade de brasileiro e brasileira. Imagine só que você está no Brasil e você conhece 2 gringos, 2 alemães. Um alemão manda muito bem na gramática portuguesa, muito bem mesmo, mas a pronúncia dele é horrível. Ele não estudou pronúncia. Ele realmente estudou muito, muito gramática. Ele tem um vocabulário bem formal, com a pronúncia horrível de português. Aí tem um outro alemão, que são 2, né? O outro alemão, realmente a pronúncia dele é muito, muito boa. Ele focou bastante no português do dia a dia, só que ele não sabe falar um português correto. Ele dá uma avacalhada na gramática e fala um português, usa bastante gíria e tudo mais. Quando você está se comunicando com a pessoa que sabe menos português em relação aos aspectos gramaticais e tudo mais, só que a pronúncia é muito boa, para o seu ouvido isso é muito mais agradável do que o outro alemão que realmente manda muito bem na gramática, mas a pronúncia é horrível. Se qualquer pessoa te perguntar, vem cá fulano, qual dos 2 fala melhor português? Você vai falar, aquele de cá que tem a pronúncia boa. O cara que tem a pronúncia boa, ele fala melhor português. Só que na prática, quem se dedicou mais foi o outro que manda muito bem na gramática portuguesa. Percebe o tanto que é importante você ter uma pronúncia clara? Porque se você realmente domina a pronúncia... Não estou falando de sotaque. Sotaque é você realmente ter a melodia como os alemães. Só que isso é muito difícil. Se você já é adulto e você realmente mora no país de língua alemã, é muito difícil você perder o sotaque de brasileiro ou brasileira que você tem. Só que você consegue ter uma pronúncia muito boa. E aí, se você foca bastante, tem uma pronúncia muito boa, você será muito elogiado por isso. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem alguém aqui que está vendo a live que tem uma pronúncia boa. E aí você sabe muito bem que você tendo essa pronúncia muito boa, os alemães falam, caramba, esse alemão é muito bom e tal, você fala tudo bem claro, eu consigo entender. Então o alemão às vezes nem se dá conta de que é por causa da sua pronúncia que ele está te elogiando. Ele só fala o seguinte, pô, você manda muito bem em alemão. Sendo que você às vezes falou 3 frases. Acontecia isso comigo, eu ficava muito feliz. Do alemão falar assim, nossa, você manda muito bem em alemão, você mora aqui há quanto tempo e tal. Sendo que eu tinha falado 3 frases. Aí eu perguntava, mas por que você acha que eu falo muito bem? Não sei, você está falando aqui comigo e tal, mas só falei 3 frases. Por quê? Pronúncia. O vício em pronúncia fez com que eu realmente tivesse uma pronúncia mais clara. Só que eu não tenho sotaque alemão. Eu não falo com sotaque de um nativo. Eu não sou nativo. Mas eu falo com uma pronúncia correta. Eu falo com a pronúncia sauber. Tá vendo esse tracinho que eu coloco aí embaixo? Olha aí, ó. Tem uma frase na tela. Tem um tracinho aí em 3 palavras.
Esse tracinho que eu coloco, obviamente, é para ajudar vocês a identificarem onde fica a sílaba tônica da palavra, mas é algo que eu fiz ao longo de todos os anos de estudo, eu fiz isso. Vou colocar as frases no Anki para estudar. Eu coloco um tracinho onde fica a sílaba tônica quando eu tenho dúvida. Justamente porque eu quero ter uma pronúncia correta. Então, eu não posso falar assim, ó, sei lá, a palavra está escrita aí, ó, vistes, que é importante. A sílaba tônica está no primeiro I. Vistes. Eu não posso falar vestis. Vestis. Quer dizer, eu nem sei como é que fala errado. Tá até difícil. Não posso colocar a sílaba tônica no segundo I, entendeu? Tem que ser em cima do primeiro. Vistes. Vistes. Mesma coisa em relação à palavra deutlicher. Deutlicher. Sílaba tônica está em cima da primeira sílaba. Não posso colocar depois, né? Deutlicher. Deutlicher. Não pode ser em cima do I, por exemplo, sabe? Então, realmente, isso é muito importante. Se vocês viciarem em pronúncia, viciar não é a palavra correta, mas se vocês se dedicarem, né, tiverem interesse em aprimorarem a pronúncia, isso vai ser um grande diferencial na comunicação de vocês. Vocês vão entender muito melhor os alemães, eles vão entender vocês muito, muito melhor, e vocês receberão, inclusive, elogios por causa disso. Vai falar 3 frases, o alemão, caramba, seu alemão é muito bom. Você fala, caramba, porque ele está me elogiando? Pode ter certeza que é por causa da sua pronúncia. Às vezes ele nem sabe explicar, ele nem percebeu que é por causa da sua pronúncia, mas é por causa da sua pronúncia. Beleza? Então, realmente, você consegue se dedicar, e porque dá para você melhorar significativamente sua pronúncia em algumas semanas. Em algumas semanas. Em 3 ou 4 semanas, você consegue estudar 90% das regras de pronúncia. Você consegue estudar até 100%, mas eu não quero falar 100% porque com essa coisa de idioma, né, sempre tem muita exceção e etc, etc. Mas você consegue, em poucas semanas, realmente ter uma pronúncia muito, muito boa estudando a fonética alemã. Né? Aí você consegue estudar a pronúncia da letra A umlaut nas palavras, que a letra isoladamente é E, né? Só que nas palavras vai ter esse som também, mas vai ter às vezes E, né? Por exemplo, depois se tiver um N depois vai ser N, né? Então você vai mapeando ali letra por letra nas palavras, ou então sílabas, S, C, H e assim por diante, beleza? Então realmente é muito importante você estudar isso. Você tem curso de pronúncia? Tenho também. Tenho também, mas não vou fazer propaganda disso aqui agora não, mas você pode mandar para mim um direct que a gente conversa sobre isso. Continuando, gente, vamos lá. Segunda forma gratuita de aumentar a chance de falar alemão em 6 meses. Vamos para lá? Vamos para lá. Gente, segunda forma gratuita de você aumentar a chance de falar alemão em 6 meses. Treinando o ouvido. Treinando um ouvido. E eu vou trazer para vocês aqui coisas muito importantes que é possível que ninguém nunca tenha, que é possível que vocês nunca tenham recebido uma indicação dessa. Então, toda vez que eu vou preparar uma aula para vocês, eu penso, cara, vou tentar sair do óbvio. Vou tentar sair do óbvio porque é o seguinte, eu percebo que quando você digita algo na internet assim, ó, como acelerar o aprendizado de alemão, como estudar alemão de forma gratuita, eu percebo que tem vários sites indicando as mesmas coisas. Aí eu penso, não vou fazer a mesma coisa, não vou indicar a mesma coisa, eu vou indicar coisa que eu utilizei e que eu sei que realmente é eficiente. Por exemplo, quando você pesquisa na internet assim, ó, forma gratuita de estudar alemão, forma gratuita de ler em alemão e ouvir, melhorar o ouvido em alemão. Provavelmente você vai encontrar algum site indicando um site de notícias que a notícia é lida de uma maneira mais lenta. Né? A notícia é lida de uma maneira mais lenta e tudo mais. Só que o problema é o seguinte, se eu não me engano era Deutsche Welle. Deutsche Welle. Só que o problema é que quando você vai ler essa notícia, é uma notícia um pouco mais longa, o alemão é complexo, e o cara que está lendo ali mais lentamente, na verdade ele nem está lendo lentamente, ele lê numa velocidade normal, só que os técnicos lá, eles desaceleram um pouco mais esse áudio. Velho, é tão chato, mas é tão chato, porque é longo, porque é um alemão difícil, que você não vai utilizar no dia a dia, e porque fica aquela voz mais lenta, assim, chata, que enjoa. Eu não sei você, mas eu acho um saco. E eu pensei o seguinte, cara, o que é que eu usava bastante para realmente um material gratuito, bom, com alemão mais simples? E aí eu, cara, não tem outra alternativa a não ser esse primeiro site aí, ó. Esse primeiro site
é maravilhoso. Vocês têm que anotar isso agora. Dá um print na tela, faz qualquer coisa. Nachrichtenleicht.de. Esse primeiro site aí, ó. Nachrichtenleicht.de. A tradução disso aí é o seguinte, é tipo notícias fáceis. Esse site, ele foi criado para tornar a informação acessível. Esse site ele não foi feito para quem está aprendendo alemão, mas ele foi feito para alemães que têm problemas de aprendizado. Olha que interessante. Então isso aí é uma iniciativa do governo alemão para tornar a notícia acessível a idosos e pessoas e alemães, enfim, ou quem sabe alemão, não importa, pessoas que têm uma necessidade especial, não conseguem entender direito um alemão um pouco mais formal. Porque se você entrar no site de notícia normal em alemão, é bastante formal. Mas se você entrar nesse site aí, você vai ter acesso à notícia de forma compilada. Então, normalmente, a notícia não é grande, 2, 3 parágrafos. O vocabulário é mais ou menos de B1, de nível B1, não é vocabulário de C1, por exemplo, é de B1. E tem um áudio de cada notícia. E o áudio não é lento, chato, é um áudio agradável, uma voz agradável. E as palavras que esse site aí, que o editor considera difíceis, eles vão colocar ali o sentido da palavra, a explicação. Às vezes coloca a explicação até de um país, fala assim, sei lá, tá falando alguma notícia sobre o Brasil. Aí coloca assim, Brasil é um país da América do Sul, que não sei o que, que tem tantos milhões de habitantes, blá, 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 blá. Então, esse site eu recomendo muito, 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 muito. Todo dia, leia uma notícia desse site, ouvi o áudio várias vezes, tem técnicas para vocês realmente, que vocês podem aplicar para desenvolver bastante a compreensão auditiva, né? Aí, obviamente, tem que saber quais são essas técnicas, mas vocês conseguem estudar o texto, entender o sentido de uma forma muito mais fácil, ouvir o áudio várias vezes, ouvir e ler ao mesmo tempo, depois só ler, depois só ouvir, assim por diante. Mas é muito importante vocês usarem esse primeiro site. Vai treinar bastante a leitura e compreensão auditiva, porque tem o áudio e tem o texto. Segunda forma de vocês treinarem o ouvido é através de um podcast, que tem no Spotify, com certeza deve ter também em outros serviços aí de streaming e tudo mais. Mas esse podcast aí eu estou indicando porque eu sou fã de desenvolvimento pessoal, coisa relacionada à psicologia, comportamento, paz interior, ou como controlar os pensamentos, ou então relacionamento, inteligência emocional. Esses temas realmente são muito interessantes para mim. E aí esse podcast aí é um podcast em alemão. O cara é super tranquilo, o cara tem uma voz super agradável, o cara é bem tranquilão assim, tratando desses temas. Ele é psicólogo, inclusive, e vai abordar temas envolvendo o que eu falei, desenvolvimento pessoal, uma paz interior. Não é nada assim esotérico não, tá? Não é nada assim, é budista, não sei o quê. Não é nada esotérico. É realmente, tem muita coisa voltada para a ciência mesmo, mas não numa linguagem difícil. E você vai ouvir esse podcast no Spotify, enquanto você está cozinhando, enquanto você está fazendo alguma coisa, claro, mas tentando prestar atenção. Ou, se você quiser fazer de uma maneira ainda mais eficiente, é realmente estudar ouvindo esse podcast. Se você gosta desse tipo de assunto, tá em indicação. O nome dele é esse aí, ó. Der Seven Mind Podcast. Que em alemão eles falam podcast, não podcast. Beleza? Der Seven Mind Podcast. Tem no Spotify e provavelmente também em outros aplicativos. Terceira indicação para você treinar o ouvido é um canal do YouTube que eu gosto muito. E esse canal, esse cara faz experimentos. O que são experimentos? Sei lá, ele quer saber qual é o efeito de tal substância. E aí ele faz um experimento com tal substância e vai gravando ali e fazendo tipo um documentário ali mostrando como é que é o efeito daquela substância. Ou então um tema assim, como é ficar uma semana sem mexer no celular? Como é ficar uma semana sem mexer na internet? Aí tem um vídeo desse lá. E eu acho bem interessante porque você realmente... O vídeo é bastante interessante. Tem muita coisa para você ver no vídeo e tudo mais. Você fica vidrado ali, vendo o que é que vai acontecer nesse experimento que ele está fazendo. Eu acho muito interessante. É realmente um alemão de nível C1. É um alemão avançado, porque ele está falando livremente. Mas qual é a vantagem? Você consegue pegar algumas coisas, porque você está vendo ali ele explicando e comendo e fazendo, indo para um lado, para o outro. Então você consegue fazer associações. A outra vantagem é que é um alemão real, naquele alemão quadradão. Então você está vendo ali o cara falar gírias, expressões do dia a dia e tudo mais. E é isso.
terceira opção aí, esse canal do YouTube. Claro que eu poderia indicar vários outros canais, mas eu quis realmente fazer... pensei assim, cara, se fosse para indicar só um canal, qual é o que eu indicaria? É esse aí. Então, para treinar o ouvido, você pode utilizar então o primeiro site, você vai ouvir o áudio e tem o texto também, notícias fáceis, né, realmente com a linguagem muito mais acessível. Segunda indicação é esse podcast aí, que está no Spotify e provavelmente também em outros aplicativos. É um podcast que eu considero muito bom. E terceira opção é esse canal do YouTube aí. Então, são 3 sites que eu já consumi... 3 sites não. São 3 ferramentas ou 3 indicações que eu consumi bastante e ainda consumo, porque principalmente os 2 últimos aí, volta e meia eu tô ouvindo esse podcast, ou então tô também vendo o vídeo desse Tomato Leaks no YouTube, beleza? Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Jucinéia, eu tenho um amigo que faz esse trabalho, mas em português. Qual trabalho? É porque às vezes eu acho que a mensagem ela chega mais atrasada pra mim aqui, aí eu não sei qual seria o trabalho. Gente, vocês estão acompanhando o raciocínio? Tem alguma coisa que passou batido? Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Porque agora a gente vai entrar numa frase bem interessante. Vou colocar na tela e eu quero a participação de vocês em relação a essa frase que eu vou colocar na tela agora, beleza? Eu quero que vocês coloquem a tradução sem medo de errar. Vamos lá. Então tem uma frase aí. E qual seria o sentido dessa frase? Je schneller ich gesprochenes Deutsch verstehe, desto integrierter werde ich mich fühlen. Qual é o sentido dessa frase aí? O Genaro perguntou o seguinte, queria saber o meio, mas que meio? Que você tenha... Que eu falei? Eu falei de algum e-mail, alguma coisa assim? Não lembro. A Aparecida falou, alles klar, beleza. Maravilha. Qual é o sentido dessa frase que está na tela aí? Je schneller ich gesprochenes Deutsch verstehe, desto integrierter werde ich mich fühlen. Qual é o sentido dessa frase aí? Je schneller ich gesprochenes Deutsch verstehe, desto integrierter werde ich mich fühlen. Sentido dessa frase. Quem é que pode colocar pra gente aí? Quem é que pode fazer uma contribuição? E, obviamente, aprender, né? Porque a gente está aqui no processo de aprendizado, eu vou corrigir a tradução, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa frase aí, que é muito, 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 muito interessante. Gisele, quanto mais rápido eu entendo, mais integrado me sentirei. Quanto mais rápido você entender alemão, mais você se sentirá integrado. Obrigado pela contribuição. Nessa linha aí. Beleza, então olha só. Sentido da frase. Quanto mais rápido, igual vocês falarem, né? Quanto mais rápido eu entender o alemão falado, gesprochenes Deutsch significa alemão falado. Então, quanto mais rápido eu entender o alemão falado, mais integrado eu me sentirei. Ou eu vou me sentir. Gente, realmente é isso que acontece. Dentro do meu programa, tem uma aula que eu intitulei assim, ó, a habilidade mais importante. O título da aula é esse. A habilidade mais importante. Olha só. Quando a gente está aprendendo um novo idioma, ou mesmo quando a gente utiliza português, basicamente a gente utiliza 4 habilidades. E quando a gente está aprendendo um idioma, a gente tem que desenvolver 4 habilidades. Se você deixar de desenvolver uma habilidade, você é como se fosse uma cadeira. A cadeira tem ali, né, tem os 4 pés da cadeira. Se você não tem um pé, a cadeira não vai funcionar direito. Então, em relação a idiomas, a mesma coisa. Você tem 4 habilidades ou 4 competências, você pode chamar de competências. 2 passivas e 2 ativas. As 2 passivas, leitura, você está lendo o que alguém escreveu. Mas para você ler o que alguém escreveu e entender, você tem que, obviamente, praticar a leitura, tem que ter vocabulário, tem que realmente interpretar aquilo que está escrito. Então, leitura é uma habilidade que você tem que desenvolver em alemão, primeira habilidade. Segunda habilidade passiva, compreensão auditiva, que é quando você realmente ouve alemão e você consegue entender.
Quarta habilidade, uma habilidade ativa, que é quando você fala em alemão, as pessoas te entendem e tudo mais. E quarta possibilidade, quarta competência, aliás, é quando você realmente escreve em alemão, as pessoas te entendem e você consegue escrever bem ou razoavelmente bem a ponto de ser independente no idioma, beleza? 4 habilidades. Dessas 4 habilidades que eu mencionei, é claro que não tem como eu falar assim, treine só uma e esqueça das outras. Não. Mas se alguém falasse assim pra mim, Ravili, você é obrigado agora a escolher uma. Só pode escolher uma. Essa é a nossa brincadeirinha aqui agora. Você só pode escolher uma habilidade dessas 4 e você vai escolher a mais importante de todas. Se eu tivesse que focar só em uma, qual seria? Lembrando que não recomendo focar só em uma, não. Tem que trabalhar as 4. Mas na nossa brincadeirinha aqui, eu tenho que escolher uma só. Sabe qual eu escolheria? Compreensão auditiva. Ouvir o máximo de alemão possível, só que ouvir com atenção e praticar bastante a compreensão auditiva. Sabe por que eu indicaria bastante melhorar a compreensão auditiva? Porque eu percebi que ao longo do tempo aqui na Alemanha, eu estava desenvolvendo as 4 habilidades, mas eu percebi que eu me senti muito mais em paz quando eu comecei a entender os alemães. Eu nem precisava nem falar tanto, mas só o fato de eu estar entendendo, eu me senti muito mais integrado, muito mais parte da sociedade ou parte do todo ali. Vou dar exemplos práticos. Estava dentro do trem, sentado, e aí pessoas na minha frente aqui, conversando em alemão e eu entendendo. Aí eu, caraca, ficava bem felizão assim, caraca, eu tô entendendo o que estão falando, velho. Caraca, que felicidade. Nossa senhora. Ou então vem o cara do trem lá para controlar se você tá com ticket ou não. O cara fala com você. Antes, no começo, eu ficava aflito, né? Tipo, ansioso. Será que eu vou entender? Será que eu não vou? Tomara que ninguém venha falar comigo aqui. Com o tempo, quando minha compreensão auditiva estava só melhorando, eu estava tranquilão aqui, ó. O cara vinha, pedia, falava, eu estava entendendo e eu me comunicava. E eu me comunicava com pequenos erros, mas eu já era independente depois de um certo tempo. Eu era independente. E eu percebia que esse lance de independência não se trata de você falar um alemão perfeito. É você realmente conseguir se comunicar de forma que as pessoas te entendam. Eu pensei, caramba, engraçado, né, velho? Tipo, acho que ser independente tem que ser o foco inicial. Não esse lance de quero ser fluente, quero falar tudo certinho. Ninguém fala tudo certinho em nenhum idioma. E aí, quando eu percebi que a compreensão auditiva foi a habilidade que me deu mais conforto emocional e mais sensação de estar fazendo parte ali da sociedade e tudo mais, eu falei, caraca, velho. Então a habilidade mais importante é a compreensão auditiva. Não sei no caso de vocês, mas comigo foi assim. E eu analisei bastante as outras 3 habilidades, que é você falar em alemão, que é você escrever em alemão, ou você ler em alemão. Cara, a que mais vai acontecer no dia a dia é você realmente falar ou ouvir. Como eu falei, a gente não tá com placa na rua, né? Quando você tá aqui no dia a dia, é na festa, no supermercado, é na padaria, conversando com o médico, é conversando com fulano, com beltrano, ou você tá falando alguma coisa ou você tá ouvindo. Só que a notícia boa é que se sua compreensão auditiva é muito boa, a sua fala também tende a melhorar bastante. Claro que são competências que elas precisam ser desenvolvidas, né? Tipo, não é uma coisa automática. Se minha compreensão auditiva é muito boa, minha fala necessariamente é muito boa. Não necessariamente. Tem que praticar pronúncia, por exemplo. Não adianta nada você ficar calado. E quando você vai falar, agora eu tô fluente em alemão na compreensão auditiva. Agora, a partir de hoje eu falo alemão. Não fala necessariamente. Por quê? Tem que praticar pronúncia, musculatura, né? Tem ali as sílabas que vão funcionar de uma maneira diferente, os sons vão funcionar de uma maneira diferente. Então tem que treinar também. Mas a que me trouxe mais conforto emocional foi a compreensão auditiva. Entender o que os alemães estão falando. Nossa, isso aí foi maravilhoso. Isso aí foi um sonho. A pessoa está falando comigo aqui, eu estou entendendo tudo. Isso é muito bom. Aí você coloca, liga a televisão, está entendendo. Vê um filme, está entendendo. Ouve um podcast, está entendendo. Vai na padaria. Aí você desarma, você dá uma relaxada assim, ó. Parece que você tira um elefante das costas, porque você sai na rua pleno. Dá até vontade de sair de braços abertos, assim, ó. Fala o que vocês quiserem aí que eu tô entendendo. Não vou xingar, não. Eu ia xingar aqui, mas não pode. Então dá até vontade de sair de peito aberto, assim, falar, fala o que vocês quiserem aí que eu tô entendendo o bagulho todo aqui. Foi o que aconteceu comigo. Assim, eu lembro muito bem desses momentos de eu sair pleno, assim, com a cabeça erguida e até procurando, quer falar comigo? Pode falar, eu vou entender. Então isso é muito bom, beleza? Então se eu tiver um conselho para vocês, foquem bastante em compreensão auditiva, muito texto com áudio, porque isso aí vai ser o suprassumo do poder, beleza? Deixa eu ler alguns comentários aqui.
Fernanda falou o seguinte: 6 meses é o suficiente para aprender até qual nível? Essa pergunta é muito boa porque é o seguinte, eu tenho falado com muita frequência, né? Que eu ajudo brasileiros a aprenderem alemão em 6 meses. Se eu tivesse ouvindo isso de alguém antes, eu acho que ia tacar pedra. Por quê? Porque, pô, como é que vai aprender alemão em 6 meses, né? Só que é o seguinte, hoje em dia eu sei que é possível aprender alemão em 6 meses, mas não ser fluente em 6 meses. Ser independente em 6 meses. Eu tenho uma aluna, eu vou fazer entrevista com ela depois, ela não tá aqui agora não, porque ela às vezes entra na live, mas eu vi que ela não entrou. O nome dela é Luísa. Ela terminou comigo o B1 em 2 meses. Eu vou fazer entrevista com ela depois. Só que ela é muito dedicada, muito dedicada, um absurdo. Foi aí que eu percebi que é humanamente possível você fazer muita coisa. Nós aqui, ó, estamos aqui conversando, batendo um papo, a gente sabe que o nosso cérebro é maravilhoso e que a gente consegue muita coisa que a gente nem imagina que consegue. E principalmente quando a gente vê que uma outra pessoa conseguiu, a gente fica motivado a conseguir também, né? É que nem aquela frase assim, né? Lembra, vocês conhecem essa frase assim, ó? Ele, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ou seja, o cara ou a mulher, enfim, não importa, a pessoa não sabia que aquilo era impossível, foi lá e fez. O que parecia ser impossível aos olhos de muita gente. Então essa aluna, eu não terminei o B1 em 2 meses, até porque eu fiz curso tradicional, e aí o A1 era em 3 meses, aí tinha um período ali de férias, depois o A2 em 3 meses e assim por diante. Mas ela terminou comigo o B1 em 2 meses, essa aluna minha. Então em 6 meses você consegue fazer até o nível B1+. Eu chamo de B1+, você consegue fazer no mínimo até o B1 e ainda pegar conteúdos de B2 e C1 que são indispensáveis para você ser independente no idioma. Só que a questão é a seguinte, é completamente possível, 100% possível você fazer o B1 em 6 meses. Só que o lance é o seguinte, não é focar só na gramática até o B1. Obviamente tem que ter a gramática até o B1, só que dentro desses 6 meses vocês têm que ter acesso a textos e áudios voltados para o dia a dia, frases do dia a dia para que vocês realmente coloquem no Anki ou estudem ali, né, faço cartões assim para estudar vocabulário todos os dias. Enfim, usando técnicas e estratégias para vocês realmente serem independentes em 6 meses. Então, quando eu falo assim, ó, aprenda alemão em 6 meses e tudo mais, é com foco na independência. É porque não tem como quando eu estou me apresentando, ou no começo de algum vídeo, não tem como eu falar ali sempre 20 minutos a diferença entre fluência e independência. Eu tenho que ter um slogan, né? Então o slogan é esse, você consegue aprender alemão em 6 meses aplicando as estratégias e técnicas corretas. Agora, quais são essas estratégias e técnicas? Dentro do meu programa eu mostro como é que é, entendeu? Não tem como eu mostrar todas as técnicas, todas as estratégias, as mais de 200 aulas em poucos minutos, entende? Então, é por isso que muita gente fica, aprender alemão em 6 meses, como é que isso é possível e tudo mais? É possível quando você foca em se tornar independente e não em ser fluente. Ser fluente em alemão é impossível. E eu sei que quando eu falo aprender alemão em 6 meses, 90% pensa ser fluente. Aí é por isso que muita gente fica, cara, como assim ser fluente em alemão em 6 meses? Mas eu não falei em fluência. Eu estou falando de independência. Ser independente no alemão é possível em 6 meses. Só que olha só que notícia boa. Ser independente no alemão não significa que você vai falar alemão perfeito. Você vai cometer erros. Você vai cometer erros, só que obviamente você vai continuar evoluindo. Só que os erros que você está cometendo ali de declinação, ou de um artigo que você achou que era der, mas é das e tudo mais, isso não vai impedir a comunicação. Você vai se comunicar do mesmo jeito. Ser independente no alemão não é saber todas as palavras da língua alemã. É você saber comunicar as suas necessidades e desejos dentro dos âmbitos ou das áreas que você atua. Como assim atua? É onde você costuma ir, o que você costuma fazer, onde você trabalha e tudo mais. Você vai mapear e realmente aprender essas coisas mais práticas, né? Então, um curso voltado para as coisas mais práticas realmente vai aumentar as suas chances de se tornar independente no idioma. Mas quando você está fazendo um curso que fica trabalhando artigo científico, pega esses livros didáticos. Eu tenho um monte de livro didático aqui, ó. Eu não vou mostrar para não fazer propaganda, mas eu tô aqui, ó. Tô com um monte de livro didático aqui, ó. Em vários desses livros aqui, você abre, aí tem principalmente quando é um livro de B1, de B2 ou de C1, que você vai estudar texto, interpretação de texto e tudo mais. Dá uma olhadinha nos textos que tem nesses livros. Normalmente é alguma pesquisa científica. Normalmente. Principalmente quando tá ali B2 e C1. É alguma pesquisa científica e tudo mais. Cara, é um vocabulário que não é utilizado no dia a dia. Não é? Pô, vai ajudar dentro da faculdade? Vai ajudar em alguns momentos? Pô, pode ser que ajude, a depender da sua área. Se
Não sei, você estuda biologia, você está fazendo um mestrado em alguma área e aquele texto tem a ver com a área do mestrado, beleza, pode ser que ajude. Mas o meu foco não é te ajudar nisso. O meu foco não é te ajudar a passar na prova do C1, nem na prova do B1, nem na prova do B2, nem nenhuma prova. O meu foco é, tu mora na Alemanha, quer se sentir independente, quer realmente resolver tuas coisas sem depender de uma outra pessoa, esse é meu foco. Por que esse é meu foco? Porque eu passei pela dor de fazer curso de alemão e tentar resolver coisas no dia a dia e não consegui. Eu falei, cara, existe então uma possibilidade de ajudar as pessoas a resolver as coisas do dia a dia sem depender de outra pessoa, porque eu ficava muito puto em depender dos outros. Eu sou muito independente, muito, 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 muito. Então toda vez que eu tinha que pedir favor, nossa, era uma dor miserável ter que pedir favor para os outros. A sorte que eu tinha uma namorada alemã, então ela me ajudava de bom grado, assim, mas mesmo assim era um pouco chato às vezes, entendeu? Toda hora ficar perguntando, toda hora não sei o quê, então eu me virava sozinho. Em último caso, eu perguntava para ela alguma coisa. Então eu recebi às vezes uma carta em alemão, logo no começo, assim, não entendia quase nada. Para ler aquela carta lá e entender, demorava meia hora, uma hora. Minha cabeça doía bastante. Eu lia o negócio, tentava ler primeiro sem usar o Google Tradutor, né? Estratégia de aprendizado. Não vou usar o Google Tradutor, não. Vou primeiro tentar entender. Lia, relia, marcava, desmarcava não, marcava um monte de palavras ali e tudo mais. Ia no dicionário consultar a palavra, e aí entendia ali, sei lá, 40% ou 50%. Aí depois ia usando o Google Tradutor. Aí, em último caso, perguntava para ela. Mas enfim, acho que eu dei uma viajada aqui falando de um monte de coisa. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Deixa eu ver o que é que tem de mensagem aqui. Fernanda, nos sentimos motivados a continuar a aprender, verdade. Ivana, por favor, abre as novas vagas do seu curso. Já tem tempo esperando. Boa notícia, eu vou abrir novas vagas no meio de abril. Então, meio de abril. Só ficar já ligado aí, meio de abril. Vou abrir novas vagas. Gente, vamos continuar então? Beleza, então, habilidade mais importante, compreensão auditiva. Muito, muito áudio em alemão. Quem entrou na live depois, pode voltar a assistir a live. Eu já indiquei muita coisa legal aqui hoje para vocês melhorarem a compreensão auditiva, beleza? Vamos agora para o próximo treino, para a próxima forma gratuita de realmente aumentar a chance de falar alemão em 6 meses. Ó, terceira forma. Terceira forma gratuita de aumentar a chance de falar alemão em 6 meses. É você realmente treinar a leitura. Uma outra habilidade, né? Obviamente, treinar a leitura é uma habilidade, né? Que é desenvolver a sua capacidade de ler em alemão. Eu coloquei 2 indicações aí. Por que eu não coloquei 5 indicações, 10 indicações? Não precisa. Eu pensei, cara, vou pegar aqui o suprassumo do que eu acho interessante, do que eu acho importante e que vai realmente ajudar muito as pessoas. Essas indicações aí, eu acredito que eu acho que normalmente as pessoas não indicam o que eu estou indicando aí agora. Isso é muito original porque é o que eu consumo, é o que eu consumia. Claro, pode ser que tenha alguém que indique, pode ser, mas eu nunca vi. Então, primeira indicação é esse site que está azul aí, ó. deutschperfect.com. E eu coloquei aí justamente o endereço que você precisa colocar no seu navegador. É Deutsch lesen, que é ler alemão. Coloquei exatamente esse endereço aí, que é o que você vai digitar lá no seu navegador de internet. Então dá um print na tela aí, anota no seu caderno e acesse esse site assim que terminar a live. Por quê? Ravili, qual é a vantagem de eu acessar esse site? Por que eu não acessaria um outro site para ler em alemão? Porque esse site é voltado para aprendizes de alemão. E lá você vai ler vários artigozinhos bem interessantes de diversos assuntos, notícia, cultura, música, isso, aquilo, outro, desenvolvimento pessoal. E aí, olha que interessante. Você vai acessar esse site e lá embaixo do texto tem o nível. Tá mostrando se o texto é difícil, se o entendimento ali é médio, se ele é muito difícil, se ele é médio, se ele é mais fácil. Você sabendo do seu nível de alemão, você vai escolher um texto adequado para você. Ou às vezes, se você tem interesse por um tema específico que está lá, mesmo que eventualmente seja um texto um pouco mais complexo, só pelo fato de você ter interesse em relação àquele tema, você vai se sentir motivado ou motivada para ler e para entender. Eu entrei nesse site hoje e lá tem uma coisa bem interessante. Só para eu não mentir, tá, eu tô com ele aberto aqui, ó. Olha que interessante que tem lá um texto assim, ó, um artigo assim, ó, 50 frases para o amor. Eu achei isso muito massa, velho. Achei muito massa. 50 frases para o amor. E tá dizendo que o nível de dificuldade é médio. Ou seja, muito legal, né? Então, quando terminar a live,
vão aí nesse site que está azul e vocês vão ver lá um coração, assim, uma matéria não, um artigozinho com o seguinte título: 50 Sätze für die Liebe. 50 frases para o amor. Aí você clica e tem várias frases interessantes que são realmente utilizadas no dia a dia. Você está no café com uma ficante ou um ficante, você pode falar algumas coisas, ou está na boate, ou tá no trem, ou quer marcar alguma coisa, né? Tá ali no WhatsApp, cara, quero marcar com o meu crush, sei lá, quero marcar de sair com ele ou com ela. Como é que eu falo, hein? Tá lá, bem interessante. Achei muito massa. Ou seja, você elogiar alguém, um primeiro elogio, né? Tá ficando com a pessoa, tá conhecendo. Como é que eu posso elogiar essa pessoa? Aí tem as frases lá, achei muito, muito bom. Então, só que não só tem esse artigo, obviamente tem outros artigos, então pega realmente essa indicação porque ela é maravilhosa. Quando eu estou preparando material para vocês, eu invisto muito tempo nisso. Não sei se vocês sabem disso ou percebem, mas eu invisto tempo fazendo a pesquisa, invisto tempo criando essa arte que vocês estão vendo na tela. Então, realmente, é para trazer algo que realmente vai ajudar vocês. Então, só aplicar, não adianta nada. Ah, eu estou vendo as lives do Ravir lá, estou aprendendo. Tu está aplicando o que eu estou falando? Se tu está aplicando, colocando em prática, lindo. Se tu não está colocando nada em prática, tu não está mudando em nada a tua realidade. Nada, nada, nada. Segundo site que está embaixo, ó, gutefrage.de. Segundo site. Eu coloquei uma exclamação do lado, por quê? Porque tem que ter um pouquinho de cuidado com esse site. Ele é muito bom, porque ele é um fórum alemão. Os perfis que estão lá são anônimos. Então, assim, é muito acessado por adolescentes que estão descobrindo o mundo agora e eles têm dúvidas sobre sexualidade, sobre tecnologia, sobre relacionamento, sobre o que comprar, como vender, sobre tudo, sobre esporte, sobre como fazer. Então tem dúvida em relação a tudo, como lidar com os pais, como lidar com o primeiro isso, com o primeiro aquilo, com a primeira viagem, com a primeira... Enfim, é um site muito bom, é um fórum alemão. E é muito massa porque você vai ver um alemão lá, um alemão bem assim, bem do dia a dia mesmo, sabe? Bem de internet. É o mesmo português que você vê nas redes sociais, assim, você vai ver nesse site. A galera fazendo perguntas e um monte de gente respondendo e tudo mais, então eu acho muito legal. Mas por que eu coloquei a exclamação aí? Porque a maioria das pessoas que tá lá vão escrever um alemão errado. Então, vírgula, pontuação, esquece, né? A maioria vai escrever errado. Ou então, não só questão de pontuação não, ortografia também. Só que lá também tem muita pergunta de gramática. Vamos supor que você tem alguma dúvida de gramática, você joga lá nesse site. E quem vai te responder normalmente é um alemão, um nativo, né? Às vezes é um nativo lá de 15 anos, 17 anos, que tu tá fazendo a pergunta lá de gramática. Ah, eu uso merken ou bemerken? Que é uma dúvida muito comum. Tu joga lá, aí o pessoal vai te responder. Então é um site muito, 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 muito legal. Assim, vale muito a pena você interagir com os alemães lá, velho. Muito a pena. Claro que eu indico você escrever em alemão, né? Que se você for digitar lá em português, ninguém vai te entender. Em inglês também eu não recomendo. Digita em alemão. Se você não sabe alemão direito ainda, usa o Google Tradutor. Vai ser muito legal, você vai se sentir muito, muito motivado e motivada a interagir com alemães nesse site aí. Só lembrando, então um pouquinho de cuidado, que se você está preocupado em aprender um alemão formal, correto, e ainda não conhece as regras ali de pontuação, ou mesmo de como você organiza as palavras na frase, preste atenção que lá não é uma excelente fonte de aprendizado do alemão padrão, não. Mas vai ser uma excelente fonte de aprendizado de expressões do dia a dia, como os alemães realmente eles colocam abreviações, que nem a gente em português. A gente normalmente não escreve você, não coloca VC, né, VC, ou sei lá, o que mais? Com certeza coloca C, TZ talvez, né, que a gente faz. Eles fazem a mesma coisa lá, então é muito legal, às vezes você vê lá, VLLT, que é vielleicht, né, que é talvez, VLLT, vielleicht, outras abreviações assim. Então é um site que eu indico, mas com essa ressalva de que, né, você realmente já vai sabendo que você vai encontrar lá um alemão pulsante, né, um alemão real, só que com erros de gramática e tudo mais. Mas eu acho massa. Isso aí eu acho bom, inclusive até para você ter acesso ao alemão mesmo real. Deixa eu ler comentários aqui. Comprei um HQ em alemão para ler, o que você acha? Acho bom, principalmente se você se interessa, né? Se você realmente se interessa e tá lendo, tá utilizando, tá colocando em ação, lindo. Ah, tá em München, Bayern. Grande abraço. Deixa eu ver aqui se tem um comentário mais. Beleza.
Continuando, agora vamos para a frase agora, gente. Vamos para a frase. Vamos para uma frase bem interessante agora. Eu quero saber o que é que significa essa frase. O que é que significa essa frase? Auf Deutsch zu lesen, wird mir einen reichen Wortschatz geben. Qual o sentido dessa frase aí? Quem é que pode digitar pra gente qual o sentido dessa frase aí? Auf Deutsch zu lesen, wird mir einen reichen Wortschatz geben. Qual o sentido dessa frase? O Genário falou o seguinte: o meu problema é a escrita. Então fica aí porque vai vir indicação de escrita. Inclusive é a quarta forma, né? Eu tô agora na terceira forma, que é treinamento de leitura, mas fica aí que eu vou dar indicação para vocês de escrita, beleza? Para vocês praticarem a escrita. Mas por enquanto, qual o sentido dessa frase aí? Auf Deutsch zu lesen, wird mir einen reichen Wortschatz geben. Quem é que pode digitar pra gente aí? Lembrando que quanto mais vocês participarem, mais vocês vão aprender. Vocês estão colocando em prática, eu corrijo e tudo mais. E aí, qual o sentido dessa frase? Uma frase, inclusive, até menor do que a anterior, né? O que é que significa Wortschatz em alemão? Auf Deutsch, você sabe o que é que significa, né? Auf Deutsch zu lesen. A Aparecida falou: ler em alemão me dá uma rica experiência. Obrigado pela contribuição. Quem é que pode complementar? Porque a gente vai falar aí qual é o sentido. Auf Deutsch zu lesen wird mir einen reichen Wortschatz geben. Qual é o sentido da frase? Eu tô achando que o Instagram sempre demora para me mostrar o que vocês escrevem. Então é importante que eu fale. Ah, tem mais uma ali. Baiana Lete. Você é baiana? Sabendo ler em alemão, vou ter um tesouro de palavras. Obrigada pela contribuição. Obrigado pela contribuição. Torres Gomes, ler em alemão me dará um rico vocabulário. Show de bola. Muito, muito bom. Bem no ponto. Maravilha, gente. Então, olha só. Auf Deutsch zu lesen wird mir einen reichen Wortschatz geben. Exatamente isso aí. Ler em alemão vai me dar ou me dará um rico vocabulário. É realmente isso que acontece. Porque quando você está lendo em alemão e realmente pega esse hábito, obviamente você vai desenvolver seu vocabulário e esse vocabulário você vai conseguir colocar ali na sua fala. Você vai conseguir também entender melhor. Só que a grande questão é a seguinte: o que ler, né? O que ler? E eu já indiquei para vocês aqui essa questão de leitura, né? Indiquei para vocês duas possibilidades. Na tela anterior eu mostrei que vocês podem utilizar o site Gute Frage, que é um fórum que vocês podem, inclusive, acessar e fazer perguntas e tudo mais. Então vocês conseguem ler informações lá. Eu acho bem legal. Só que tem que tomar cuidado com o alemão bem coloquial. E a outra possibilidade é vocês acessarem o site que eu indiquei também, para vocês lerem artigos que são voltados para quem está aprendendo alemão, beleza? Então, ler em alemão é muito importante. Só que eu quero trazer para vocês aqui uma experiência pessoal. Eu gosto muito de literatura. E aí, quando eu mudei para a Alemanha, eu sempre ficava pensando, cara, eu quero ler o Hermann Hesse. Hermann Hesse é um autor alemão, né? Que eu li livros dele em português e eu queria ler em alemão também. Aí eu lembro que depois de alguns meses eu peguei um livro dele para ler, só que eu achei muito difícil. Nossa, a cabeça doía. Cada página, demorava um tempão para eu ler cada página, assim. Eu falei, meu Deus, tem que esperar um pouco mais. Aí o tempo foi passando, eu pegava um outro livro para ler, do Nietzsche, por exemplo, mesma coisa. Um alemão um pouco mais antigo, não conseguia entender direito, assim. Bem cansativo. Dava para ler, mas sabe aquela coisa que demora muito, que você realmente parece que a cabeça vai explodir? Você fala, cara, eu vou terminar esse livro aqui em um ano, não compensa.
Só que eu ia lendo outras coisas e tal, mas eu queria ler literatura, né? Só que aí teve um belo momento, não sei quando foi que isso aconteceu, que eu peguei um livro para ler, eu pedi indicação disso. Não sei se foi alguém que me indicou, aliás, ou se foi eu pesquisando na internet, assim, os livros mais lidos do ano, alguma coisa assim, best-seller e tudo mais. Eu cheguei nesse livro aqui, ó. Até anotei ali para não esquecer, porque às vezes eu esqueço o nome dos livros que eu leio. Ein ganzes halbes Jahr. Esse livro aqui, ó, gente. Esse livro, ele realmente foi maravilhoso. Vou explicar por quê. Ein ganzes halbes Jahr. Acho que vale até a pena eu pesquisar isso em português, porque vai que vocês leram esse livro em português, né? Eu não sei o título em português não, mas eu posso dar uma olhadinha no Google aqui rapidinho. Ó. Esse livro aí, vou até deixar esse comentário fixado, porque é uma indicação muito pessoal. Gostei muito desse livro. E foi muito maravilhoso ter lido esse livro do início ao fim. Por que foi muito bom? É um livro que me prendeu, então realmente não consegui parar de ler assim. Então para mim isso é muito importante, né, que o livro me prenda, que a história me prenda. Ele me prendeu. Não é uma linguagem difícil, filosófica ou o que for, é uma literatura, é um livro pop, vamos colocar assim. É tipo uma história de amor, só que bem original, e você não conseguia parar de ler. E a linguagem também é mais acessível. Claro, não é um livro para quem está aprendendo alemão, também não é um livro de A2 ou o que for, é um livro para qualquer alemão ler e tal, mas é uma linguagem mais simples, assim. Não tem uma filosofia, uma necessidade, uma vontade do autor de falar de uma maneira complexa. Não, é um livro, vamos colocar assim, pop. É esse livro aí que eu fixei o comentário para vocês procurarem. Agora vamos pesquisar em português o nome desse livro. Não sei se... Não vou pesquisar em português não, não vou indicar para vocês em português não. Indicar para vocês em alemão. Esse é o primeiro livro. Eu li esse livro do início ao fim e realmente foi muito bom. Eu vou fazer uma sinopse desse livro, talvez vocês conheçam. Tem um filme também, se eu não me engano, não sei se o filme está na Netflix ou na Amazon, mas é um cara vem de uma família muito rica, muito rica mesmo, que ele estava num relacionamento também muito estável, ele gostava de praticar esporte, de esquiar, alguma coisa assim e tal, um cara muito bem sucedido, também ali estava casado com uma mulher que também é muito bem sucedida, levando uma vida muito boa. Esse cara, um belo dia, sai para trabalhar, tá chovendo, não sei o que, sai para trabalhar, e na chuva que está muito forte, ele vai atravessar a rua e não vê que está vindo um carro. O carro vai, pum, atropela ele fica paraplégico, cadeira de rodas. Esse cara vai para cadeira de roda, aí tem que ficar, obviamente, na cadeira de roda o tempo todo, ele perdeu, acho que 90% do movimento do corpo e tudo mais, então ele tem que ter alguém para cuidar dele. Aí a família vai, tá à procura de alguém para cuidar dele, e encontra uma menina que trabalha na cafeteria, que estava feliz com a vida simples dela, nessa cafeteria, e ela, por precisar de grana, e a família estava pagando bem para cuidar desse cara e tal, e aí ela passa a cuidar desse cara. E ela passa a cuidar desse cara, e esse cara, assim, antes ele era um cara super, enfim, talvez atencioso, gente boa e tal, mas pelas circunstâncias em que ele se encontra agora, esse cara na cadeira de rodas e tudo mais, ele realmente tá dando patada em todo mundo e tudo mais, e super assim, bem falando tudo na lata mesmo. Só que ela vai e começa a cuidar desse cara. E começa, inclusive, ela começa a saber lidar com a frustração dele, etc. E eles começam meio que uma história, assim, de amor. E eu não vou contar o final. Não sei se vocês querem que eu conte a história toda, mas eu não vou contar, para não estragar a história. Só que só sei que esse livro me prendeu bastante, e eu li esse livro até o fim. Então, é um livro que eu super indico vocês lerem em alemão. Segundo livro que eu vou indicar, esse aqui, ó. Esse livro também aqui me prendeu do início ao fim, não consegui parar de ler. De Unzerbrechliche. Unzerbrechliche. Esse livro aqui, ó. Esse aqui eu acho que vocês vão lembrar da história, talvez. Vou fixar esse livro que eu indiquei agora. Esse livro aí, ó, de Unzerbrechliche, dessa Michelle Knight, é um livro que eu li em alemão, mas essa mulher aí, essa história aconteceu nos Estados Unidos, e um cara realmente colocou essa mulher no cativeiro por quantos anos? Não lembro agora.
talvez 10 anos, 11 anos ou 7 anos. Sei que por muitos anos ela ficou em cativeiro, ela mais 2 meninas. Ela entrou nesse cativeiro, não lembro agora a idade também, eu tô com receio de errar. Talvez ela tenha entrado nesse cativeiro com 15, com 13, ou com 18, 17, não lembro agora. Só foi sair não sei quantos anos depois desse cativeiro. E aí, esse livro foi escrito por essa menina que estava no cativeiro, e ela contando tudo que ela viveu durante esses anos do cativeiro. Há 11 anos no cativeiro. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem essa história, mas enfim, esse livro também me prendeu do início ao fim, não consegui parar de ler. É um livro que eu recomendo, né? Porque é uma sensação muito boa quando você está lendo em alemão, você não consegue parar de ler porque o livro é muito interessante, e você realmente consegue terminar a leitura. Você realmente aumenta bastante seu vocabulário, e você tem a sensação de realização, porque você conseguiu ler um livro todo em alemão. Então eu super indico, beleza? Então, ler em alemão vai te dar realmente vai enriquecer teu vocabulário, e é muito importante que você faça isso e encontre ali leituras que vão te interessar realmente, né? Para você realmente ter esse hábito de ler. É importante que você leia aquilo que você gosta. Normalmente as pessoas não gostam de ler, ou talvez você não goste de ler em alemão porque você está pegando uma coisa que você não gosta, ou porque é uma obrigação lá do curso que você está fazendo, ou da prova que você tem para fazer, você tem que ler esse tipo de texto e tudo mais. Mas quando você tem a liberdade de escolha, você com certeza consegue encontrar coisas que vão te motivar na leitura, e realmente você consegue continuar com a leitura, desenvolver o vocabulário e tudo mais. Então, ler em alemão é muito importante, eu já fiz algumas indicações aí para vocês. Vamos então agora para a quarta forma gratuita de vocês realmente aumentar a chance de vocês aumentarem a chance de falar alemão em 6 meses. Vamos lá. Quarta forma gratuita de aumentar a chance de falar alemão em 6 meses é vocês treinarem a escrita em alemão. E aí eu indiquei um site maravilhoso, porque eu fiz um teste em 5 sites. 5 sites. Esse foi o único que passou no teste. Sabe qual foi o teste que eu fiz? Eu entrei em 5 sites que faz verificação ortográfica, e digitei a mesma frase. Eu digitei a frase assim, ó. Eu não sei. Ich weiß es nicht. Eu não sei. Aí, de propósito, eu peguei o verbo. A conjugação é ich weiß. Não termina com a letra E, né? Só que eu percebo que esse site de verificação ortográfica, eles sabem que muitos verbos alemães, quando você conjuga no presente, para a primeira pessoa, termina com a letra E, né? Ich esse, ich arbeite, e assim por diante. Aí eu pensei, cara, ich weiß não termina com a letra E. Vou colocar aqui. Aí eu coloquei, e aí, eu acho que eu pesquisei em 5 sites. 4 sites não fez a correção, eu coloquei ich weiß. Eu coloquei assim, ich weiß es nicht. Eu não sei, né? Ich weiß es nicht. 4 sites não fez a correção. Esse foi o único site que fez a correção. Aí eu coloquei assim, ich weiß es nicht. Aí ele falou assim, tá errado. Aí eu mostrou a palavra que estava errada. Aí você clica em corrigir, ele corrigiu para ich weiß es nicht. Aí eu falei, caraca, esse site é muito bom. Que isso? Se colocar em minúscula, se você começar alguma frase também com a letra minúscula, ele vai te mostrar. Então, dá um print na tela, escreve escreve num caderno que você tem aí, enfim, qualquer lugar, esse site aí que está azul. E coloca esse endereço todo, porque eu já estou enviando para vocês esse endereço correto, para vocês entrarem no site. Vai ter um campo lá para vocês escreverem frases e textos alemães, e terão uma correção gratuita de um site muito, muito maravilhoso para fazer verificação ortográfica. Então vocês estão percebendo o tanto de coisa valiosa que eu estou trazendo para vocês aqui na live? Só que o importante é vocês colocarem em prática, não adianta nada. Estou vendo a live, estou aprendendo um monte de coisa legal aqui agora, mas não estou colocando nada em prática. Ou seja, amanhã vocês não vão lembrar qual é o site, não vão utilizar, não vão implementar, não vão criar o hábito de realmente utilizar o forro para pronúncia, utilizar isso para aquilo, enfim, indiquei já bastante coisa hoje. Então é muito importante que vocês lancem mão de tudo que eu estou falando aqui, porque tudo foi escolhido a dedo para vocês. Inclusive indicação de livro. Eu abri meu Kindle aqui e fiquei olhando lá os livros que eu tinha lido e falei, cara, não, eu tenho que escolher só um. Aí eu escolhi um, depois eu pensei, cara, mas esse aqui também não consegui parar de ler, tá? Eu vou indicar 2. Indiquei 2 para vocês. Em relação à verificação ortográfica, já conheci os outros sites também, mas fiz uma questão de fazer novos testes
para chegar à conclusão de um site só, que é muito eficiente, e cheguei à conclusão de que esse site é muito eficiente com base nos testes que eu fiz. Então, o trabalho eu fiz, vocês estão pegando já de mão beijada um site para verificação ortográfica. Poxa, ter um professor, um tutor para fazer correção é bom? Pô, é maravilhoso, né? Se você tem possibilidade financeira de pagar um professor para corrigir textos que você escreve, ótimo. E se você não tiver possibilidade financeira? Então, por isso que o tema da live é 5 formas gratuitas de você realmente aumentar a chance de falar alemão em 6 meses. E uma forma é essa aí, você desenvolve a escrita utilizando esse site. Pô, pode ser que eventualmente o site deixe passar alguma coisa ou outra? Pode ser que sim. Mas, no geral, ele vai corrigir ali suas frases e textos em alemão. Para quem está precisando mandar um e-mail para o setor estrangeiro, mandar um e-mail para o médico, mandar um e-mail para cancelar alguma coisa, para pedir restituição de valor, poxa, está aí o site. Ravilha, eu trabalho mandando e-mail, eu trabalho em alemão, tendo que escrever um monte de coisa e tudo mais. Lindo! Tá aí um site para você utilizar a partir de hoje, beleza? Então, é isso. Vamos agora para a frase. Vamos para a frase. Auf Deutsch zu schreiben hilft mir, viel Bürokratie per E-Mail zu lösen. Beleza? Então, tá aí uma frase para traduzir. Vocês podem realmente colocar a tradução, qual é o sentido dessa frase. Auf Deutsch zu schreiben hilft mir, viel Bürokratie per E-Mail zu lösen. Qual o sentido dessa frase aí? Acho que demora um pouquinho para receber, então já vamos dar uma agilizada. Ó, o sentido dessa frase é o seguinte. Auf Deutsch zu schreiben hilft mir, ou seja, escrever em alemão me ajuda a resolver bastante burocracia por e-mail. Então, escrever em alemão me ajuda a resolver bastante burocracia por e-mail. Olha, a Gisele falou, escrever em alemão me ajuda a solucionar bastante burocracia, muitas burocracias. Beleza. Boa, obrigado pela contribuição, gente. Então, olha só. Quando eu aprendi a escrever em alemão, isso me trouxe muito mais assertividade. O que é isso? Porque quando você escreve, você concorda comigo que você tem muito mais controle quando você escreve do que quando você fala? Então, se você realmente tem que ir para um órgão e comunicar aquilo que você deseja, você tem menos controle quando você fala do que quando você pode mandar um e-mail para esse órgão. E depois do corona, realmente aumentou bastante a necessidade de você escrever melhor em alemão. Por quê? Porque muita coisa hoje em dia você resolve por e-mail. Antigamente era assim, antes você já conseguia resolver muita coisa por e-mail, mas depois aumentou. Tanto é que aqui na cidade, não sei se está assim na Alemanha inteira, mas aqui na cidade em que eu moro, você não pode simplesmente ir mais no setor estrangeiro para resolver alguma coisa assim do nada. Vou lá cedo pegar uma senha. Eles pedem para você mandar um e-mail. E aí tem uma plataforma agora que você escolhe o assunto, tem mais de 20 assuntos lá, você escolhe onde você se enquadra, marca lá e manda um e-mail para eles. Obviamente é muito importante que você saiba escrever em alemão, e eu fiz uma indicação aí de um corretor ortográfico, né, gratuito e online para vocês. Então é muito importante que vocês utilizem isso, que vocês desenvolvam a escrita em alemão, porque isso realmente vai ajudar vocês a solucionarem burocracias. Então, não só em relação a isso, né? Poxa, para você também conduzir uma vida plena na Alemanha, é preciso escrever em alemão. Pô, você vai sair com uma turma, você vai marcar alguma coisa ali pela internet, pelo WhatsApp, né? Você tem um paquera, tem um ficante, Ah, não, Ravir, mas eu sou casado. Não tem problema, o esporte você está praticando. Você vai combinar alguma coisa com a galera, com um amigo também, ou com uma amiga que é alemão, que é alemã. Tem muita situação assim também, né? Tem o pai ou a mãe que mora aqui na Alemanha, tem um filho que está na escola, precisa se comunicar com a escola, mandar e-mail para a escola, ou precisa conversar com outros pais, né? Tem outros pais alemães ali que querem interagir, e às vezes vai ajudar bastante se você se comunica com esses pais, né? Mandando ali um recado no WhatsApp e tudo mais. Teve uma aluna que me perguntou um negócio há um tempo atrás, assim, ó, ela está num grupo de pais de alunos de uma turma específica lá da escola. Aí eles estavam marcando, tipo, de encontrar e tudo mais. Aí um alemão falou assim, Ich bin dabei. Ich bin dabei.
Essa minha aluna foi e perguntou, Rabir, o que significa Ich bin dabei? Eu vejo o pessoal comentando Ich bin dabei, eu não sei o que é isso. Eu falei, Ich bin dabei, eu tô dentro. Ich bin dabei, tô dentro. Ou seja, estarei presente, né? Eu vou participar. Ich bin dabei, tô dentro do que está sendo marcado ali e tudo mais. Então, é muito importante você saber escrever em alemão, não só alemão formal, mas também alemão coloquial, para que você tenha uma vida mais plena. Eu me comunico em alemão todos os dias ali, com amigos, no WhatsApp e tudo mais, e às vezes eu tenho que mandar algum e-mail para resolver alguma burocracia, obviamente em alemão. Então, escrever em alemão vai te ajudar a resolver muita coisa, mas não só resolver burocracia, mas como também ter uma vida mais plena, ter um contato ali com amigos e amigas alemães, beleza? Vamos então para nossa quinta forma gratuita de aumentar a chance de falar alemão em 6 meses. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu dar um golinho na água aqui. Quinta forma gratuita. Agora a gente vai para a questão de treinar fala. Como é que você faz para treinar fala gratuitamente em alemão? Como é que faz, hein? Só mandar um recado aqui, terminando, que é um recado importante. Beleza. Ó, quinta forma gratuita de você, que vai te ajudar realmente a chegar mais próximo desse objetivo de aprender alemão em 6 meses. Treinando a fala. O primeiro site que eu indiquei aí foi o tandem.net. Você vai entrar nesse site e vai procurar um parceiro ou parceira para se comunicar em alemão, de forma gratuita. A Gisele falou, Tandem, as salas de conversação são ótimas. Então, realmente, só colocar tudo em prática que eu estou falando aqui na live. Quem chegou depois realmente perdeu muita informação valiosa, mas eu vou deixar essa live gravada, então não deixem de acessar, beleza? Gente, então primeira indicação, Tandem. Não tem muito o que falar, só acessar aí, o site está aí. Então anotem, deem um print na tela, revejam a live e acessem para vocês procurarem um parceiro ou parceira de conversação. Segunda possibilidade, vocês vão no Google e vão digitar isso aí, ó. Sportvereine in, mais o nome da cidade que você mora, na Alemanha, na Áustria, na Suíça. Sportvereine in, mais o nome da cidade que você mora. E aí você vai encontrar, a tradução é a seguinte, ó, associações de esporte mais o nome da cidade. Você vai colocar isso no Google para você procurar associações, embora algumas, acho que não são, talvez tenha associação gratuita, mas se você tiver que pagar alguma coisa, é um valor muito, muito baixo assim por mês. É um valor meio que simbólico assim para você ajudar na manutenção da associação. Tanto é que essas associações são sem fins lucrativos. Então, mesmo que você tenha que pagar alguma coisa, vale a pena. E aí você consegue encontrar associação envolvendo dança. Eu recomendo muito dança porque quando você tá ali numa associação envolvendo dança, tá praticando forró, salsa ou o que for, o contato corporal acontece e as pessoas são muito mais leves assim quando está envolvendo música, né? Então você vai encontrar alemães que gostam da cultura latina ou da cultura africana e tudo mais, a depender do estilo de dança, e são alemães mais abertos a fazer amizades, são mais simpáticos e tudo mais, e que gostam da nossa cultura, principalmente se você for para uma associação envolvendo forró, que tem na Alemanha. Em toda cidade grande da Alemanha você vai encontrar associação de forró. Tem em Berlim, eu tenho certeza disso. Tem em Hamburgo, tem aqui onde eu moro, tem em Colônia, tem em München, em Munique, em Frankfurt também tem. Nas cidades grandes você vai encontrar associação de forró. Só procurar na internet você vai encontrar, eu tenho certeza absoluta. E aí você vai encontrar, você vai começar a frequentar. Ravide, mas eu não gosto de forró, e aí? Cara, mas não pensa nisso, pensa estrategicamente, não é? Não pensa assim, eu não gosto de forró, não vou. Pensa o seguinte, cara, eu vou para um local em que eu vou fazer amizade com alemães e isso vai fazer com que eu desenvolva meu alemão. Simples assim. E sabe qual é a vantagem? Você está indo para um local ali que é sua cultura. Mesmo que você não goste de forró, mas é a cultura brasileira. Você vai se sentir bem estando lá. E você vai ver alemães se interessando pela sua cultura, se interessando pelo seu idioma. E aí você pode encontrar um parceiro ou parceira de tandem ali. E você não precisa necessariamente continuar indo para o forró. Você pode fazer uma amizade ali e depois marcar com a pessoa de ir para um café ou o que for.
E para quem é casado ou casada, não importa, tá fazendo amizade. Você não vai com outros interesses, mas você pode fazer amizade com alguém para você ir para um café, para conversar em alemão e tudo mais. Então, são pessoas que estão abertas à cultura brasileira, e o fato de ser uma coisa envolvendo dança, as pessoas estão mais leves, não tem aquele véu, né, de um certo distanciamento, de uma certa formalidade, é uma coisa mais leve. Então, eu realmente recomendo pesquisar no Google isso que está aí, ó, Sportvereine in, mais o nome da cidade, e você vai encontrar coisas envolvendo esporte de uma maneira geral, mas eu recomendo mesmo procurar alguma coisa envolvendo forró, já que eu, enfim, fiz muito isso de ir pro forró e tudo mais, e foi onde eu mais fiz amizade com alemães. Agora, vamos pra frase. A frase está na tela aí. Deutsch zu sprechen bringt mir viel Freiheit und Selbstständigkeit. E aí, qual o sentido dessa frase aí? Como o comentário demora um pouquinho para chegar para mim, e o tempo agora começou a ficar um pouquinho mais curto, eu vou falar para vocês. Falar alemão me traz muita liberdade e independência. Então, Deutsch zu sprechen bringt mir viel Freiheit und Selbstständigkeit. Falar alemão me traz muita liberdade e independência. Então, é claro que quando você está se comunicando em alemão, e não precisa ser um alemão perfeito, isso vai te trazer muita liberdade, que é justamente você conseguir resolver suas coisas sem depender de ninguém, e vai te trazer muita independência. Né? Na verdade, independência é você não depender de ninguém. E liberdade de uma maneira mais plena, né? Liberdade de você poder conhecer quem você quiser, poder se sentir pleno ali na sociedade, poder se sentir mais integrado e tudo mais. Então, é o que a Aparecida colocou aí, exatamente. Falar alemão me traz liberdade, me traz muita liberdade e independência. Então, realmente, como eu falei para vocês, tem o lance da compreensão auditiva, né, que realmente vai trazer esse sentimento de estar integrado, né, de realmente você dar uma relaxada maior quando você tem uma boa compreensão auditiva, mas quando você fala alemão também, você consegue comunicar suas necessidades e seus desejos, e isso vai te trazer muito essa sensação de liberdade, de independência. Lembrando que, gente, o foco inicial quando você está estudando alemão, você tem que focar nas habilidades passivas. O que é focar na habilidade passiva? Uma garrafa que não tem água eu consigo tirar água daqui se aqui dentro não tem água? Aqui dentro tem um pouquinho de água, mas supondo que não tenha. Eu consigo tirar água daqui de dentro se não tem água? Claro que não. Mesma coisa em relação a você. Se você está no começo dos estudos e não tem ainda um vocabulário razoável, se você não tem uma gramática razoável, se você não conhece expressões muito usadas no dia a dia, vai ser difícil você se comunicar em alemão. Então o foco inicial é um estudo mais passivo. O que é um estudo passivo? Cara, eu vou consumir muito alemão de valor. O que é alemão de valor? Aquilo que realmente eles usam no dia a dia, as frases do dia a dia, textos mais voltados mais para a prática e tudo mais. Vou consumir muito conteúdo para melhorar minha compreensão auditiva e minha leitura. E aí, a partir de um certo momento, eu vou começar a realmente colocar esse alemão para fora. Cuidado para não fazer uma coisa inversa, porque tem muita gente que tem a seguinte ilusão. Chega na primeira semana de alemão, fala, qual é seu desejo e tudo mais, assim, para as próximas semanas? Eu quero falar alemão e tal, não sei o quê. Não, tudo bem, eu sei que você quer falar em alemão, mas foca primeiro nas competências passivas. Aprende, estuda a fonética, que dá para estudar fonética desde o dia 1. Estuda a fonética, repete em voz alta, aprende as frases, a gramática que você precisa para o dia a dia, os textos com áudio do dia a dia, muito texto com áudio e tudo mais. Usa essas técnicas aqui. E aí, só que não se preocupe tanto agora em querer falar tudo que você quer em alemão. Não vai dar. Porque no começo você tem que se preocupar com o estudo passivo. Ler e ouvir bastante alemão para poder, então, produzir conteúdo em alemão. Então, realmente, não dá para você fazer o caminho inverso. Não dá mesmo. Tem um pouquinho só de alemão e quer produzir o triplo, ou mais do que o triplo. Não vai dar. Não tem esse alemão ainda. Né? Então, realmente, tenha mais paciência com você mesmo ou com você mesmo. Cara, peraí, deixa eu analisar onde é que eu tô aqui. Tem muita gente que fala assim comigo, eu pergunto, você tá em qual nível? A pessoa fala assim, A1, ou então A2. E Ravili, eu tô agoniada porque eu não consigo falar alemão. Falei, mas você não me falou que tá no A1, no A2? Sim, eu não consigo falar alemão, mas esse não é o nível para você falar alemão com independência. Não é.
O nível mínimo para você falar alemão com certa independência é o B1. Porque até o B1 você vê o grosso todo da gramática. Aí você vai ver as frases no passado, as frases no futuro, frases passivas, você vai ver o conjuntivo, conectores, aí vai ver o genitivo, preposições do genitivo e tudo mais. Se você não viu isso ainda, principalmente as preposições básicas do genitivo, né? Während, trotz, innerhalb e assim por diante, cara, você não vai conseguir se comunicar. Vai faltar palavra, vai faltar vocabulário, vai faltar gramática também. A Duda falou, tô no B1 e ainda me enrolo para falar. Pois é, talvez você tá no B1, não sei se concluiu ainda o B1 ou não, mas você falou que tá no B1, né? Mas também tem que ver qual curso você está fazendo, se é voltado para o dia a dia, se você está treinando fonética, se não, se é uma aula em grupo, se não é, enfim. Tudo depende, cada caso é um caso, né? Mas é isso, gente. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, 5 formas gratuitas de vocês aumentarem a chance de aprender alemão em 6 meses. Se atentando para o que eu falei, vocês realmente vão acelerar bastante o aprendizado de alemão, vocês vão melhorar o vocabulário, vão melhorar a pronúncia, vão melhorar a compreensão auditiva, porque eu passei aqui muita técnica importante. Então, aqui, você tá no Integrationskurs. Infelizmente não é eficiente. Não é eficiente. Eu tenho A2 e já falo. Sou obrigada. E quando não sei a palavra, faço gestos. Exato, então tá ótimo. Se você tem A2 e já fala, mas no A2 você não viu muito assunto ainda de B1. E esse assunto de B1 que você não viu ainda, realmente é indispensável para você ter mais autonomia na hora da fala. Mas é que nem você falou, você acaba fazendo gestos se virando, né? Joga duro. Aparecida. Wunderbar. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. A gente se vê então, gente, na próxima. Segunda-feira que vem, às 16 horas, a gente se encontra, beleza? Gostei muito da participação de vocês, espero que vocês tenham gostado da live. E agora a gente vai colocar aqui nossa gotinha, porque a gente que tá aqui se dedicando, a gente vai colocar nossa gotinha, que essa gotinha é o alemão que a gente já estudou hoje. É um pouquinho por dia até transbordar o balde. Então, quem tá com esse sentimento de que aprendeu alguma coisa aqui hoje, coloca a gotinha aí, porque você já realmente aprendeu algumas coisas, vai colocar em prática, e é dessa forma que a gente realmente consegue desenvolver. É uma gotinha por dia. Uma gotinha por dia. A constância ela é muito mais importante do que o volume de estudo em um dia só. Vou deixar para estudar sabadão 4 horas seguidas. Não, isso é menos eficiente do que 15 minutos por dia. É muito melhor 15, 20, 30 minutos por dia do que um dia só, várias e várias horas, beleza? Isso se aplica com habilidades de uma maneira geral, estudo de idiomas, com academia, com instrumento musical. Essas coisas que envolvem habilidades é uma gotinha por dia, todo dia, incansavelmente, até você chegar no seu objetivo. Então, quem realmente já fez sua parte, só colocar a gotinha aí, porque a gente está chegando no final. Então, esses foram um dos motivos pelos quais realmente é muito importante você estudar alemão de uma maneira eficiente, usando técnicas e estratégias importantes, porque imagine só, é bem possível que vocês, aplicando as técnicas e estratégias corretas, vocês, dentro de 6 meses, conseguem ser independentes no alemão. Imagine só o quanto que isso pode mudar a vida de vocês, né, para melhor. Ser independente no alemão em 6 meses. Então, grande abraço, grande beijo e até a próxima.